Circuitos elétricos, que é um ponto aí que começa a ficar interessante. Porque o que acontece? Os circuitos elétricos são os caminhos, ou seja, são as ligações de diferentes componentes por onde percorre, né, a energia elétrica, a fim da realização de uma tarefa e são compostos por diversos elementos, sendo os mais comuns condutores, como a gente viu, que são os materiais que permitem a passagem da corrente elétrica, com baixa resistência, como fios e barramento de cobre. Fonte de energia, fornece a tensão ou corrente elétrica necessária para o funcionamento do circuito. Exemplo incluem baterias, células solares e fonte de alimentação. Resistores, componentes que oferecem resistência ao fluxo da corrente, limitando e dissipando energia em forma de calor, no caso da resistência lá do nosso chuveiro. E interruptores, dispositivos que abrem ou fecham o circuito, controlando o fluxo de corrente. E aí as cargas, que são os dispositivos que consomem energia elétrica, transformando-a em outras fontes de energia, lâmpadas, motores e etc. E aí o símbolo, a simbologia elétrica. Nós falamos de condutores, nós falamos de resistência, nós falamos de cargas e nós falamos de interruptor. Isso é muito importante, essa compreensão, porque é isso que vai dar base para a gente interpretar circuitos elétricos. Então, quando a gente está vendo um comando, um diagrama, em que a gente define duas fases de um circuito, a gente precisa entender que, então, para que esse sistema funcione, eu preciso que ali esteja chegando duas fases, se for um sistema mono, ou três, se for um sistema trifásico, como a gente vai discorrer aí. Fonte de energia, geralmente é esse símbolo. Aqui, essa aqui representa uma fonte de energia contínua, essa é uma fonte de energia alternada. Então, por exemplo, se eu quisesse representar um ar-condicionado sendo alimentado com uma fonte ali do painel de energia, o painel de distribuição, eu poderia representar por esse daqui, que seria uma fonte de corrente alternada. Aqui a mesma coisa, contínua, e aqui contínua. E aqui um símbolo para representar um gerador. Condutores são representados por linhas mesmo conectadas entre elas, com um pontinho conectado. Aqui pode ser que ela só no circuito elétrico ela esteja cruzando, mas não está interligando. Geralmente isso vai estar com uma espécie de desvio aqui, lá nos sistemas, nos circuitos que a gente geralmente está habituado a ler, que é o que estão ali na tampa do equipamento, quando a gente tira para dar uma olhada, ou até diagramas elétricos que estão disponíveis no painel dos equipamentos. Alguns, considerando, por exemplo, os que a Ritin faz, pelo menos esse a gente pode considerar que a gente sempre coloca ali um esquema elétrico ali. Se vai citar onde vocês estão, não sei, mas que em algum momento foi disponibilizado, isso foi. Interruptor e chave, que justamente isso aqui é a chave para que a gente depois compreenda como funciona tanto esses interruptor quanto os contadores e qualquer dispositivo de manobra. Segurança também, relés, tudo é esse conceito. Basicamente uma chave, um interruptor, em que ele está aberto ou está fechado. Exato. Nesse caso aqui ele está aberto, todas as representações aqui ele é normalmente aberto. E aí o fechamento dele, esse sinal para fechar, ele pode ser por meio mecânico, atuação humana, ou ele pode ser um outro circuito que tem esse propósito, acionar e fechar isso daqui. Então, você tem um circuito para partir outro circuito. É porque isso principalmente é comum em eletrônica. Às vezes, por meio de um contato ali de um circuito de baixa tensão, baixa potência e baixa corrente, eu vou acionar um outro circuito de alta, uma corrente maior. Por exemplo, por meio de um circuitozinho integrado, seja ele com apertar um interruptor. Ou não, eu poderia mandar um sinal Wi-Fi. E aí ele vai ter algum dispositivo conversor ali de sinal, ele vai receber isso aqui pelo meu sinal Wi-Fi, vai fechar contato de um relé, vai bater um relé, e por meio desse relé ali ele vai estar acionando uma carga, por exemplo, um ar-condicionado ou uma luz em corrente alternada. Então eu misturei corrente contínua ali para fazer a lógica do negócio e na hora
ali da carga, eu posso utilizar uma carga que consome uma potência bem maior, no caso de uma lâmpada, no caso de um aparelho, um motor, comparado a um sistema, a um circuito eletrônico. Aí, mais adiante, as cargas, né, podem ser elas lâmpada, né, lâmpada, motor, alto-falante, campainha, tudo isso é a carga, é a quem a gente vai alimentar. A carga, geralmente, ela recebe uma energia elétrica e transforma isso para outro tipo de energia. Então, ó, lâmpada luminosa, mecânica, sonora e sonora, beleza? Resistência, geralmente, ele vem com esse símbolo, e aí trazendo aqui mais adiante, ó, só para uma compreensão melhor aqui, fonte, gerador ou bateria, lâmpada e o interruptor. Então, o símbolo que a gente conhece de um lado e o símbolo elétrico do outro.